No bairro do Ipiranga, em São Paulo, às margens do rio Tamanduateí, existe um terreno que já foi palco de um dos gritos mais importantes da nossa história. Foi ali, exatamente ali, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Mas quase ninguém sabe que, mais de 100 anos depois, aquele mesmo pedaço de terra seria palco de outro grito. Um grito silencioso. O grito de milhares de trabalhadores vendo sua fábrica ser comprada e destruída em menos de 90 dias. Essa fábrica se chamava VMAG. E essa é a história de como o Brasil quase teve sua própria potência automotiva nacional, antes de tudo ser apagado por uma promessa que nunca foi cumprida. Tudo começa em 1945. Naquele ano, surge no Ipiranga uma pequena distribuidora chamada Distribuidora de Automóveis Studebaker Limitada. No começo, nada de fabricar carros. Era só isso mesmo, distribuir veículos importados, montar o que vinha de fora. Em 1951, a empresa passa a montar caminhões Scania Vabis. Em 1954, entram os tratores Ferguson. Aos poucos, sem alarde, essa pequena distribuidora ia se tornando outra coisa. Em 1952, veio a virada. A distribuidora Studebaker se fundiu com a Elite, uma empresa de equipamentos para lavoura e máquinas agrícolas. E dessa fusão nasceu um novo nome: VMAG, Veículos e Máquinas Agrícolas Sociedade Anônima. Ninguém imaginava, naquele momento, que aquelas 4 letras estariam ligadas a um dos capítulos mais dramáticos da indústria automotiva brasileira. O que mudou tudo foi um homem chamado Juscelino Kubitschek. Em 1955, ele se candidata à presidência com uma promessa ousada: transformar o Brasil, 50 anos em apenas 5. E uma das metas centrais do seu plano era criar, do zero, uma indústria automobilística genuinamente nacional. Em junho de 1956, já como presidente, Kubitschek assina o decreto que cria o GEA, o Grupo Executivo da Indústria Automobilística. O objetivo era claro e agressivo. Em um ano, 50% do peso de cada veículo produzido no Brasil deveria ser nacional. Em 3 anos, 90%. Foi a corrida do ouro da indústria automotiva brasileira. Volkswagen, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Simca, Willys Overland, todas correram para se instalar no chamado ABC Paulista, atraídas pelos incentivos fiscais e cambiais do governo. E, no meio de todos esses gigantes internacionais, havia uma empresa brasileira, familiar, que resolveu apostar tudo nessa oportunidade: a VMAG. No final de 1955, a VMAG fechou um acordo com a Auto Union, a fabricante alemã dona da marca DKW, para produzir os automóveis DKW no Brasil sob licença. E no dia 19 de novembro de 1956, saiu da linha de montagem do Ipiranga o primeiro DKW VMAG Universal. Uma perua robusta, com motor de 2 tempos, que logo ganhou um apelido carinhoso entre os primeiros donos: Miss Universo. Só naquele ano de estreia foram montadas 173 unidades, todas com uma característica curiosa: a tampa traseira dupla, que abria na vertical. No ano seguinte, o design já mudou, com porta única de abertura horizontal. A partir dali, a VMAG não parou de crescer. Vieram o Belcar, o VMAGette e um dos modelos mais raros e bonitos de toda a história automotiva nacional, o Fissor. Sua carroceria foi desenhada na Itália, usando a base mecânica do Belcar, mas com um design tão à frente do seu tempo, que anos depois inspirou o visual dos primeiros BMWs da década de 70. A VMAG também produziu o Cadango, um Jeep militar 100% brasileiro, e mais tarde a Caissara e a Pracinha, picapes populares derivadas da VMAGette. Em pouco tempo,
a fábrica do Ipiranga chegou a empregar mais de 4.000 pessoas. E não era só um emprego. Era orgulho. Vestir o macacão azul da Vemag era para muitos metalúrgicos de São Paulo um sonho quase inatingível. A empresa até mantinha escolas volantes para formar mecânicos especializados e escolas especiais para ensinar os próprios donos a cuidar dos seus carros. Comparar a Vemag daquela época com o que a Embraer representa hoje para o Brasil não é exagero nenhum. Era isso mesmo. A prova de que o país conseguia construir sua própria indústria pesada, do zero, com as próprias mãos. Mas enquanto tudo isso acontecia no Ipiranga, do outro lado do Atlântico, uma engrenagem silenciosa já começava a girar contra a Vemag. Em 1964, na Alemanha, a Volkswagen comprou metade das ações da Auto Union, a empresa que era dona da marca DKW e da qual a Vemag dependia inteiramente para continuar existindo. Um ano depois, em 1965, a Volkswagen comprou o restante das ações. A Auto Union deixou de existir como tal e se transformou na Audi que conhecemos hoje. De repente, o futuro da Vemag no Brasil já não dependia mais de decisões tomadas em São Paulo. Dependia de uma sala de reuniões na Alemanha, comandada pela concorrente que mais crescia no próprio Brasil. A Vemag não ficou parada esperando o pior. Tentou, de verdade, encontrar uma saída. Fez contato com a Peugeot, com a Citroën, até com a Fiat, buscando qualquer parceria que garantisse produção sem depender da boa vontade da Volkswagen. Nenhuma dessas negociações deu certo. Em novembro de 1966, o presidente da Vemag, Lélio de Toledo Pisa, foi obrigado a declarar publicamente à imprensa que a empresa estava se associando à Volkswagen do Brasil. Ninguém sabia, naquele momento, o que isso realmente significava para o futuro da marca. Naquele mesmo ano, a Vemag encerrou a produção da Caissara e lançou a pracinha em seu lugar. Como quem tenta continuar remando, mesmo sabendo que a maré está virando contra. E então, chegou setembro de 1967. A Volkswagen do Brasil anunciou oficialmente a compra da Vemag. E fez publicamente, nos jornais da época, uma promessa que ficaria marcada. A produção dos automóveis DKW seria mantida. Menos de 3 meses depois, em dezembro de 1967, seguindo uma tendência mundial de abandono dos motores 2 tempos, as linhas de produção da Vemag pararam. Definitivamente. A última versão a sair daquela fábrica foi a Vemaget S. O adeus silencioso da mecânica que havia colocado o Brasil na corrida automotiva mundial. Existe um relato de 1968 que resume, sozinho, o tamanho dessa traição. Um funcionário da Vemag, orgulhoso da empresa em que trabalhava, tinha acabado de comprar uma Vemaget 0 km, na cor azul Tramandaí. Foi ele quem buscou o próprio Lélio de Toledo Pisa no aeroporto, numa viagem a Florianópolis. Ao entrar no carro e reconhecê-lo, Pisa ficou visivelmente constrangido. O funcionário, sem entender muito bem o que estava acontecendo, tomou coragem e comentou: "Pois é, seu Lélio, eu acreditei na Vemag e comprei esta Vemaget 0 km recentemente. Pouco tempo depois, vocês venderam a Vemag para a Volks e prometeram que a fabricação continuaria." Não havia resposta fácil para aquilo. A promessa já tinha sido quebrada. No total, em 11 anos de vida, a Vemag produziu 109.343 automóveis. Foram 55.692 peruas, 51.162 sedãs, 2.489 unidades do raríssimo Fassor, além de 7.848 Jeeps Cadango. A fábrica do Ipiranga não foi demolida. Ela virou a chamada Fábrica 2 da Volkswagen. E é exatamente aqui que essa história ganha uma reviravolta que quase ninguém conta.
Foi naquele mesmo parque industrial, erguido pela WEMAG, que a Volkswagen desenvolveu alguns dos seus futuros carros brasileiros mais importantes. O Passat, a primeira geração do Gol, e também a Brasília. O mesmo chão onde a WEMAG nasceu, cresceu e foi morta em 90 dias, foi onde nasceu outro carro brasileiro que também teria, anos depois, seu próprio final trágico decidido pela Volkswagen. Hoje, os modelos da WEMAG são tesouros disputados por colecionadores e clubes como o Três Cilindros, espalhados pelo Brasil. Ex-funcionários e moradores antigos do Ipiranga ainda lembram das enchentes do rio Tamanduateí que invadiam o pátio da fábrica, da rotina apertada, do orgulho de vestir aquele macacão azul. É uma memória que resiste, mesmo sem monumento, mesmo sem placa, mesmo sem cerimônia de despedida. A WEMAG foi a prova de que o Brasil podia construir sua própria indústria automotiva do zero. E foi também a prova de que, quando os interesses de um gigante estrangeiro entram em jogo, uma promessa pública, estampada em todos os jornais, pode não valer absolutamente nada. Se você quer entender como a Volkswagen repetiu essa mesma história anos depois, no mesmo terreno, com outro carro, e matou a Brasília não uma, mas 2 vezes, o vídeo está linkado bem aqui em cima. A história se repete. Só muda o nome do carro.